Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Nós evangélicos, sempre quando chegamos próximo de alguém, a gente costuma dizer, de um irmão, é claro, né? A paz do Senhor, meu irmão. Por que nós damos a paz? São instruções do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele diz: Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Qual é a paz? Qual é a forma que as pessoas têm no mundo? As pessoas que não têm Deus. Bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? Nós damos a paz, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo número 6, porque um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui num texto em que eu gravei uma mensagem recém sobre o efeito do pecado. Agora eu quero falar sobre o efeito da graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Nesse versículo aqui, nós vamos ver a diferença entre a graça e a misericórdia. Se for lá para Efésios capítulo 2, versículo 8 e o verso 9, a Bíblia diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, um favor imerecido. Eu não merecia ser salvo. Se você se avaliar, se autoavaliar, então você analisa a sua vida, você diz: eu sou uma pessoa boa. Mas as pessoas que estão à tua volta, será que podem falar a mesma coisa de você? Talvez você, aos seus olhos, eu aos meus olhos, talvez eu sou uma pessoa perfeita. Mas se eu começar a investigar a minha vida para quem me acompanha no dia a dia, será que eu estou assim em alta? Entendeu? Então é importante. A graça é esse favor imerecido, aquilo que eu não merecia. É um favor imerecido, eu não merecia o perdão de Deus. E através da graça eu tenho isso. Lá, Paulo falando em Tito, capítulo 2, versículo 11, ele disse que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça, esse favor imerecido. E a diferença de misericórdia, não vamos ler nesse versículo. Qual a diferença da graça para a misericórdia? A graça é o que eu não merecia. A misericórdia me tira o direito daquilo que eu merecia. Tá? Vamos lá então para você entender melhor. Romanos capítulo número 6, versículo 23, o mesmo versículo que eu li para comentar sobre o efeito do pecado. Mas eu me detive mais na primeira parte do versículo e agora eu vou me deter mais na segunda parte. Porque o salário do pecado é a morte. Ponto. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus, o dom. O que é um dom? É um presente, é uma dádiva que Deus nos dá. É a vida eterna. Então aqui, porque o salário do pecado é a morte, o que eu merecia? Era a morte. Mas como entra o que é misericórdia, ela não deixa que eu tenha direito à morte, mas sim à vida eterna. Então aqui está a diferença entre a graça e a misericórdia. A graça foi o merecido, aquilo que eu não merecia eu tenho, e a misericórdia é quase que o contraste. Aquilo que eu merecia eu não tenho, que seria aqui a morte. A morte, quando a gente olha na morte, existe a morte física, que é a separação do espírito, a alma e o corpo do homem, né? O corpo retorna ao pó e o espírito e a alma seguem junto. Essa é a morte física. Nós temos também a morte espiritual. Se nós formos lá para o Éden, quando Adão ele cometeu aquele grande erro, você observa que a Eva, após comer o fruto, não aconteceu nada. Continuava tudo normal. Quando ela deu a Adão, eles perceberam que estavam nu. Você observa ali a postura de Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, né, Deus veio ali. Mas não sabemos a que momento do dia aconteceu esse fato do pecado de Adão. Mas a Bíblia diz que eles cozeram folha de figueira e fizeram, parece o que, aventais. Isso fala da justiça própria, o homem querendo se auto-justificar diante de Deus. A nossa justificação diante de Deus é por meio exclusivamente de Jesus Cristo. Não existe uma outra forma de nós justificarmos diante de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Aí você observa que Adão ali, ele fez aquelas roupas de folha de figueira, cozeram aquela figueira e fizeram avental para si. Na viração do dia, quando Deus veio, a Bíblia diz que a voz do Senhor começou a ecoar no jardim, dizendo: Adão,
aonde estás? E Adão disse, eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu e me vesti. Como é que tu sabe que tu estava nu? Do começo do fruto? Nós conhecemos toda a história ali. Eu queria me deter ali num fato interessante, porque Deus, ele poderia ter deixado Adão com aquelas vestes que ele já tinha feito. Mas a Bíblia diz que Deus pegou um animal. O texto bíblico de Gênesis ali não diz que tipo de animal, mas nós entendemos que foi um cordeiro que foi imolado ali já. Esse cordeiro, Deus pegou a roupa desse animalzinho, a pele desse animalzinho, melhor dizendo, e fez roupa para Adão e fez roupa para Eva. Só que Deus agora tirou ele do jardim do Éden. Nós podemos observar que até então não existia morte. A morte não existia. A partir do Éden ela começou a existir. Para que esse animalzinho morresse, né, a morte tinha que começar a existir. Então o primeiro a morrer foi este animal, para que tirasse a pele dele para fazer a roupa. Este animal, possivelmente um cordeiro, que já apontava para Cristo, nosso cordeiro pascal. Há pouco dia tivemos aí a semana da Páscoa, né? E muito se falou sobre isso. E nós vamos observar que Deus agora expulsa o Adão e Eva dali, e ele sai dali. E a Bíblia diz que a gente vai lendo ali de Gênesis, aí vem a pessoa ali de toda a geração de Abraão, Isaac, Jacó, depois vem ali a pessoa de Moisés, e através de Moisés Deus tira o povo de Israel do Egito. E se você ler o capítulo 12 ali do livro de Êxodo, você observar que Deus orientou a pessoa de Moisés, porque já tinha acontecido 9 pragas no Egito, agora viria a 10ª praga. Nessa 10ª praga, os egípcios iam liberar o povo de Israel para sair. Mas naquele dia tinha que acontecer algo interessante. Eles tinham que matar um cordeiro. Você observa, se você for ler o texto, a orientação lá, é um cordeiro, não é um carneiro. Porque um carneiro ele é um reprodutor. Um cordeiro não. Um cordeiro tinha que ser no máximo de 1 ano, não podia passar de 1 ano. E sem defeito. Então eles iam pegar o sangue daquele animal, ia colocar numa bacia, pegar o isopo e passar nos umbrais das casas. Porque à meia-noite o Senhor ia passar em todo o Egito e o anjo da morte ia vir para ceifar a vida de todos os primogênitos do Egito. Aonde não tivesse sangue nos umbrais da casa, certamente ali a morte ia dominar. E a gente observa então que aonde havia o sangue, havia a proteção. Nós estamos observando aqui para a gente chegar lá no texto em que eu acabei de ler. Depois então você observa que o povo de Israel sai e caminha para o Egito, no deserto, durante muitos anos, quando sai do Egito. E agora Deus orienta eles ali para o dia chamado dia da expiação. Esse dia da expiação, todo pai de família tinha que trazer, também tinha que ser um cordeiro, não podia ser um carneiro. Cordeiro de 1 ano sem defeito. Era colocado ali, nós tínhamos ali no tabernáculo, tinha um tabernáculo móvel, e nesse tabernáculo móvel nós tínhamos ali 2 altares. Nós tínhamos o altar do holocausto, onde eram imolados os animais, e nós tínhamos o do incenso. Interessante que este sangue deste animalzinho, ele era aspargido sobre a tampa do propiciatório. Qual era o objetivo ali? Apontar para Cristo, o sangue. Mas aquele sangue ali, ele só aplacava a ira de Deus. Ele não tinha poder de remover. Por isso a necessidade de Cristo ter vindo a este mundo. Eu sempre digo que foi uma das coisas mais lindas que aconteceu neste universo. Foi ter recebido Jesus como homem. O Deus homem. O Deus Emanuel. Você imaginou Jesus, um bebezinho ali, naquela manjedoura? Deve ter sido muito lindo aquilo ali, né? O nascimento de Jesus, a forma como ele cresceu, desenvolveu, que a Bíblia não fala, só fala dele aos 12 anos. Mas foi muito gostoso, deve ter sido muito lindo a infância de Jesus. Uma coisa fora de série, mas passou pelos intempéries que os homens passam, com exceção do pecado. Com exceção do pecado, os outros intempéries Jesus passou. Era uma família humilde, família pobre. A gente observa aqui que esse animalzinho não havia cometido nenhum erro, mas esse animalzinho, ele era imolado. Esse animalzinho, ele morria por alguém. Por uma família que havia transgredido durante todo o ano. Foi que Jesus veio. Nós observamos aqui neste texto que o nosso irmão, o Paulo está dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Quando lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João está ali junto ao Jordão, e ele olha e diz,
Jesus vai passando, ele diz para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontava para Jesus Cristo. Esta é uma mensagem profética de João que ainda não se cumpriu literalmente, na totalidade. Se cumpriu em parte, mas na totalidade não. Esse versículo aí só vai se cumprir após o grande trono branco, quando Satanás for lançado no lago de fogo e os pecadores também, depois do juízo final, também serão lançados. Aí vai se cumprir na íntegra este versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você observa que a primeira queda de Adão, ele cometeu uma transgressão, ele morreu espiritualmente, ou seja, a separação espiritual de Deus. Tá? Jesus veio nos reconciliar com Deus. Quando lemos lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, o amado irmão Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos de pecado. Jesus nos vivificou, ou seja, Jesus nos ressuscitou espiritualmente. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ter nova vida. Você vê muitas pessoas circulando nas ruas e avenidas da sua cidade, mas se essas pessoas não entregarem da sua vida a Cristo, eles estão vivos fisicamente, que nem Adão quando saiu do Éden, mas espiritualmente eles estão mortos espiritualmente. Por isso temos que pregar esse evangelho e temos que falar deste texto sagrado, porque o salário do pecado é a morte. O salário, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse poder sobrenatural é só Jesus que tem, de perdoar os nossos pecados. Eu anotei aqui alguns efeitos deste sacrifício, eu poderia anotar muitos outros efeitos do sacrifício de Jesus. Os escritores hebreus diz lá no capítulo de número 9, e o versículo 22, ele diz que quase todas as coisas se purificam, segundo a lei, com sangue. Segundo a lei. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Aqui, se você ler lá Hebreus, você observar que os escritores hebreus, ele foi um dos escritores que mais se aprofundou sobre os sacrifícios da antiga aliança, para trazer para nós um entendimento da atual aliança, da atual dispensação, que é a dispensação da graça, não a dispensação da lei. Então anotei 3 coisas importantes do efeito desta união de nós com a pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, somos justificados por Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:1, ele diz: sendo, pois, justificado por Cristo, temos paz com Deus. Né? Diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeira coisa que acontece é a justificação. Nós somos justificados diante de Deus. Se você quer saber mais algo sobre justificação, nós temos no canal, aí na playlist do canal, uma mensagem que fala sobre a doutrina da justificação. A terceira coisa importante que aconteceu nesse dom gratuito: somos salvos por Cristo. Nós não somos salvos pela filosofia, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, não. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Só Ele tem o poder de nos preparar, através do Espírito Santo, nos moldar até o dia da sua vinda, ou até o dia de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, em terceiro lugar, temos a vida eterna. Que coisa boa ter a vida eterna. Aqui nesse mundo, nós temos uma vida temporária. Você vê pessoas aí morrendo com todas as idades, né? Mas depois que fechar os olhos aqui, entraremos na eternidade, nos portais eternos, aí vamos ter uma vida eterna em Cristo. Então, os efeitos positivos desse dom gratuito de Deus, em primeiro lugar, a justificação por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós temos o privilégio de termos a nossa salvação em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, nós temos o privilégio de ter a vida eterna. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, meu amigo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estamos chegando já a 251 mensagens e o objetivo aqui são 1000 mensagens. Só existe uma forma de eu alcançar essas 1000 mensagens: se você me ajudar em oração. Ore por mim, ore por esse canal e vamos divulgar essa mensagem aos pecadores que não conhecem Jesus. Eles conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Mas nós temos que conhecer Jesus na intimidade, através de uma vida de santo temor a Deus. Que Deus aqui nos abençoe sempre.